Bom dia, alunos. Vamos fazer aula de Química, professora Eunice aqui. Vou falar um pouquinho sobre a última atividade que eu passei para vocês, sobre diluição. O que significa, o que vocês entendem por diluição? Eu tenho uma solução com uma concentração, eu não mexo no soluto, e eu coloco mais água, estou diluindo a concentração da minha solução, certo? Então, para fazer os cálculos de diluição, nós usamos as duas formulazinhas, que é CI/VI igual CF/VF, ou seja, são diretamente proporcionais, e aqui eu tô falando de concentração comum. Ou, se eu falar de molaridade, MI/VI, MF/VF. São diretamente proporcionais, certo? Então, eu dei o exemplo lá para vocês, que fala o seguinte, fala assim: calcule a concentração em molaridade de uma solução obtida a partir de 1 litro de solução de nitrato de potássio, 0,3 mol por litro, a qual são acrescentados 500 ml de água pura. Então, eu tinha uma concentração de 0,3 mol por litro, cai no 3, e 1 litro. Então, volume inicial, 1 litro. Como ele fala mol por litro, eu vou usar essa fórmula aqui, ó, MI, VI, MF, VF, tá? Que é MI 0,3 mol por litro, certo? Nesse volume foi acrescentado 500 ml de água. 500 ml, mesma coisa que 0,5 litros, eu só posso somar litro com litro. Ou seja, o volume final ficou 1,5 litros. Ele quer saber qual a concentração final, qual a molaridade final quando eu acrescento essa água. Então, vamos arrumar de novo, ó. Volume inicial, 1 litro. Molaridade inicial, 0,3 mol por litro. Volume final, tinha 1 litro, acrescentei meio litro, 1 litro e meio. 1,5 litro. Qual a molaridade final? Essa é a pergunta do meu problema. É só pegar na formulazinha e jogar todo mundo lá. MI/VI, MF/VF, que é vezes, né? MI 0,3, VI 1 litro, MF eu estou procurando, e o VF 1,5. 0,3 vezes 1, 0,3. 1,5 tá multiplicando, eu já vou passar para cá dividindo. Já vai sair a minha molaridade final. Fazendo essa continha aqui, a molaridade final 0,2 mol por litro. Então, veja bem, a molaridade inicial era 0,3 mol por litro. Se eu acrescentei água, coloquei água, eu fiz uma diluição, ou seja, a minha concentração diminuiu, certo? Vamos ver agora o primeiro exercício lá da listinha de vocês, que eu abri aqui. Ele fala o seguinte, ó. Ele fala assim: qual deve ser o volume de água? Primeiro exercício, tá? Qual é o volume de água que eu vou acrescentar adicionado a 50 ml? Então, o volume inicial é 50 centímetros cúbicos. Lembrando que centímetros cúbicos é a mesma coisa que mililitro, tá? Adicionado a 50 centímetros cúbicos de hidróxido de sódio, cuja concentração é igual a 60 gramas por litro. Se é gramas por litro, concentração comum, 60 gramas por litro, para que seja obtida uma solução 5 gramas por litro, ou seja, a concentração final 5 gramas por litro. Olhem, observe que houve uma diluição. Quando diminui a concentração é porque eu diluí, certo? Ele quer saber qual é o volume de água, mas na nossa fórmula CI/VI, CF/VF, não aparece o volume de água, aparece o volume final. Eu calculo o volume final, aí eu vejo quanto de água que foi acrescentado no volume inicial, certo? Qual é a concentração inicial? A concentração inicial é 60. Qual é o volume inicial? 50 mililitros, eu tenho sempre que passar para litros. Sempre que eu tiver que passar para litros, eu vou dividir por 1000. 50 dividido por 1000 dá 0,05. A concentração final é 5. Volume final eu vou achar, tá? Então, vai ficar assim: 60 vezes 0,05 vai dar exatamente aqui, quer ver?
vai dar 3. 6 e 5, 30, muda as vírgulas, dá 3, 3,0, tá? Divide por 5, vai ser o meu volume final. 3 dividido por 5, deu 0,6. Esse é o meu volume final. Pode fazer na calculadora, tá? 3 dividido por 5, ó, 0, coloco 0, dá 0,6, tá? Esse é o volume final, 0,6 litros. Mas ele não quer saber o volume final, ele quer saber o volume de água. O volume final é o volume que eu tinha mais a água que eu coloquei, certo? Se eu quero saber o volume de água, é só fazer volume final menos o que eu tinha inicial. Então, o volume de água vai ser o volume final, 0,6, menos o inicial, que é 0,05. Fazendo essa continha, vai dar, ó, 0,6, 0,05. Coloco o 0 aqui, empresta, dá 5, 5, 0. 0,55 litros, tá? Essa resposta é a letra C. Eu espero que com esses dois exercícios dá para vocês fazerem. Às vezes ele pergunta só qual é o volume final, às vezes ele pergunta só qual é a concentração final, e às vezes pergunta qual é a concentração de água, aí tem que fazer esse final aqui. Se ele perguntar só o volume final, para aqui, tá? Eu espero ter ajudado. Até a próxima aula.